Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre análise química de drogas e cromatografia. Como vocês viram nas aulas anteriores e na disciplina de farmacobotânica, nós podemos utilizar caracteres macroscópicos e microscópicos em cortes histológicos para diferenciarmos drogas vegetais. Quando essa droga ela já vem na, ela não vem triturada, a gente pode utilizar caracteres morfológicos. Então, para diferenciar essas duas espécies que eu mostrei para vocês, o boldo brasileiro do boldo chileno, nós conseguimos facilmente reconhecer analisando então o contorno foliar, o formato do ápice, da base, todos esses caracteres eles nos auxiliam à diferenciação. Quando essa droga ela já está num grau de cominuição muito grande, ou seja, ela já está muito triturada, muito rasurada, já foi diminuído o tamanho de partícula dessa droga, nós precisamos então utilizar de caracteres microscópicos, fazendo cortes histológicos, curando, verificando então os caracteres das células, sejam essas células da epiderme, verificando a presença de inclusões celulares. No entanto, quando nós não estamos trabalhando diretamente com a droga vegetal, mas sim com derivado vegetal, ou seja, nós extraímos os princípios ativos e nós não temos mais aquela matriz celular, ou então quando nós já temos o produto acabado vindo produzido diretamente de um derivado vegetal, nós precisamos então lançar mão de outras estratégias. E na farmacognosia nós estudamos as estratégias químicas que nós utilizamos para estudar essas espécies, tanto para diferenciação, como caracterização, controle de qualidade, tanto de derivados vegetais, como também do produto acabado. Dessa forma, então, por que nós analisamos quimicamente drogas? Tá? Nós temos preocupação com relação ao de qualidade, para o isolamento de substâncias ativas, para a quimiotaxonomia, ou seja, a classificação desses vegetais de acordo com os constituintes químicos. Eles podem ser auxiliares conjuntamente com caracteres genéticos para a classificação desses organismos. Análise forense, presença de drogas, tudo isso nos auxilia dentro da química para tentar caracterizar aquela substância, saber se há a presença dela dentro daquela droga vegetal e por aí vai. Então, como são feitas essas análises? Uma reação muito comum que vocês verão ao longo da disciplina são as reações de aparecimento de cor ou precipitação. Nós temos, então, determinado classe de moléculas que, quando em contato com determinado reagente, vai promover, então, uma alteração de cor ou, então, uma precipitação. Essa formação de um complexo faz com que esse complexo não seja mais solúvel naquele solvente e então precipite. Né? É o caso, por exemplo, dos flavonoides, que quando em contato com determinados reagentes, principalmente de metais, ele vai promover então uma alteração na coloração e vai com isso dar a indicação da presença de compostos dessa classe. No entanto, esses tipos de reação eles são um tanto inespecíficas. Né? A gente tem muita presença de falsos positivos e falsos negativos. Mas é uma estratégia, é algo que, por exemplo, se você tem um determinado extrato produzido a partir de uma droga vegetal e que ele deve dar positivo para a presença de flavonoides, se você faz as reações e não caracteriza, é um grande indício de que pode ter algum problema com esse material. Né? Mas mesmo assim, ele fornece esses indícios, mas ele não é uma prova contundente, uma prova que realmente você tem ou não, com certeza, a presença. É simplesmente um indicativo e a gente deve levar em consideração que falsos positivos e falsos negativos podem estar presentes. Tá?
Vocês verão também, dentro das monografias da farmacopeia, a presença de a espectrofotometria como uma estratégia, principalmente para o doseamento de constituintes. A estratégia de espectrofotometria, nós temos, então, uma amostra que nós queremos fazer o doseamento. Essa amostra, ela foi produzida a partir de um constituinte da droga vegetal, então de um extrato, de um derivado vegetal. A gente faz essa solução e seleciona no espectrofotômetro um comprimento de onda e mede a absorvência dessa luz que está passando por essa amostra. Com isso, nós comparamos com um branco ou com um padrão que é a nossa referência, colocamos uma fórmula que a farmacopeia nos fornece, e com isso, então, nós temos a determinação de teores. É também uma estratégia muito utilizada para o doseamento. E também, muito comum, nós encontrarmos a cromatografia. A cromatografia, então, ela é uma das principais estratégias, tanto para a quantificação como para a detecção de compostos dentro de materiais obtidos a partir de fontes naturais. Então, o que é a cromatografia? A cromatografia nada mais é que um processo de separação, identificação e quantificação, no qual os componentes da amostra são arrastados por uma fase móvel através de um leito de fase estacionária, na qual as espécies são separadas por interações com a fase móvel e estacionária. Então, nós temos a aplicação da amostra numa fase estacionária e nós percorremos uma fase móvel. Essa fase móvel faz com que essa amostra, por diferentes interações entre a fase estacionária e a fase móvel, ela vai percorrendo, e com isso, diferentes substâncias presentes naquela amostra vão percorrer de maneira distintas, e com isso nós temos uma separação. Nós conseguimos também identificação, principalmente com a presença de padrões. Nós comparamos, então, nós podemos comparar com padrões e verificar a presença de determinadas substâncias. E também pode ser utilizada para quantificação de princípios ativos dentro daquele material. Dentro da cromatografia, então, nós temos dois tipos. Nós classificamos a cromatografia planar, onde o leito de fase estacionária ele está aplicado em um plano, e uma cromatografia que a gente chama de coluna, onde nós temos um tubo em que a fase estacionária preenche esse tubo, então, para promover a separação desses compostos. Na cromatografia planar, nós utilizamos fases líquidas como fases móveis. Nós utilizamos a cromatografia em papel, menos utilizada hoje em dia. Muito mais comum é a cromatografia em camada delgada, enquanto que a coluna móvel, na forma gasosa, nós temos então alta eficiência. Com relação à cromatografia planar, nós temos então a fase estacionária em um plano, em uma placa. Essa placa ela pode ser feita de vidro, ela pode ser de metal, um alumínio, por exemplo. Nós conseguimos montar essa placa, fazer essa placa em laboratório. Nós pegamos placas de vidro e nós aplicamos uma camada de material constituído pela fase fixa, ou também nós conseguimos comprar plaquinhas de alumínio, onde nós, de acordo com o tamanho que necessitamos, e com isso nós temos, então, essas plaquinhas. Como que funciona o processo? Eu não sei se vocês já viram em aulas anteriores, de outras disciplinas, mas a cromatografia é muito importante no curso de farmácia, vocês precisam ter o conhecimento de como ela funciona. Se vocês não viram em disciplinas anteriores, esse é o primeiro contato, eu vou explicar com detalhes, mas se vocês já viram, então fica aí uma revisão, e que é uma técnica muito, muito importante que vocês vão utilizar tanto na disciplina de farmacognosia quanto em outras disciplinas que vocês terão no futuro. Então, o que nós fazemos? Como que é o procedimento? Nós pegamos uma placa, aplicamos a nossa amostra,
nós deixamos um espaço para essa aplicação dessa amostra. Por quê? Porque o próximo procedimento é nós colocarmos em uma cuba com solvente, e esse solvente, por capilaridade, começa a percorrer, tá? Começa a percorrer essa placa e promover a separação. No entanto, o local de aplicação ele não pode estar mergulhado no solvente, para que essas substâncias elas não se espalhem e não contaminem aquele solvente. Então, o solvente ele não pode estar em contato direto com a substância, ele tem que formar apenas uma faixa na plaquinha para conseguir, por capilaridade, subir. Nós utilizamos também papel, que vai aumentar a saturação do solvente dentro dessa câmara, que nós chamamos de cuba. Essa cuba pode ser redonda, pode ser retangular. E no momento de aplicação também, o que pode nos auxiliar é a utilização de marcação com lápis. O lápis, então, ele não vai sair com esse solvente. Se você fizer uma marcação com caneta de tinta, essa tinta ela vai percorrer também e vai manchar. Então, o lápis é uma boa estratégia. Pois bem, fizemos a aplicação, deixamos uma determinada altura, fizemos essa aplicação, percorremos a placa, então colocamos ela em contato com o solvente, nós fizemos a eluição, que é esse processo, então, da subida por capilaridade do solvente através dessa placa. Antes de terminar a corrida, antes do solvente, da faixa de solvente chegar ao final, nós retiramos e marcamos até onde o solvente correu. Então, nós temos, então, a marcação da origem, onde nós aplicamos a amostra, e até onde esse solvente correu. Então, aqui está ilustrado a marcação inicial, o solvente ele começa a correr, começa a fazer a separação, e quando nós retiramos, nós marcamos até onde o solvente tem de ação, para depois calcular o que a gente chama de fator de retenção, que eu explico já já. Então, essa é uma técnica muito fácil, rápida, barata, sensível. Nós necessitamos de pouquíssima amostra. E quando nós queremos identificar substâncias, nós precisamos também da presença de padrões para comparação tanto da coloração, de como está essa marca, quanto também quanto ela correu. Se ela correu o mesmo tanto, você consegue fazer uma comparação direta, você pode, então, reconhecer substâncias químicas. Ilustrando para vocês como seria esse processo, nós temos a aplicação da amostra e nós podemos aplicar diversos padrões. Nós levamos para uma cuba, esse solvente começa a percorrer essa placa por capilaridade e nós começamos a ter a separação das substâncias. Então, nós conseguimos, através da comparação dessas marcas, identificar substâncias dentro da mistura que nós temos na nossa amostra, tá? Novamente, então, aplicamos a amostra, os padrões, o solvente percorre a amostra, carreia tanto o padrão quanto a amostra, os componentes eles são separados, e depois nós conseguimos comparar diretamente a presença dos padrões na nossa amostra, tudo bem? Vejam então que a nossa amostra ela possuía esse padrão, esse padrão, esse padrão e esse padrão, e não possuía essa última substância. Nós não temos um equivalente em padrões dessa mancha, tá? E a partir disso nós podemos calcular o que a gente chama de fator de retenção, que é um cálculo muito simples, tá? Vamos supor que essa placa ela correu do ponto de aplicação até a faixa de solvente, nós temos 10 centímetros. Vamos supor que esse ponto aqui, ele andou por 8 centímetros. Nós, então, medimos com uma régua, né, o total do ponto de aplicação até onde o solvente correu, e nós medimos a distância do ponto de aplicação até onde a sua amostra correu. E aí nós calculamos o fator de retenção. O fator de retenção ele vai de 0 a 1. Como que nós realizamos esse teste do RF, esse cálculo do RF? Nós dividimos
quanto sua amostra percorreu pelo total. Dessa forma, então, nós temos um RF de 0,8. Esse RF, então, ele vai de 0 a 1. Ele está sempre nessa faixa, porque a gente sempre divide quanto sua amostra correu pelo total. Essa cromatografia planar, com relação à fase fixa, ou seja, a fase que você deposita nesta placa, ou se você já compra a placa pronta, você tem o depósito já pronto desse material, nós podemos ter de diversos tipos. O mais comum, muito mais comum, é o sílica gel. É o que a gente, é o padrão que a gente utiliza, é o primeiro teste que a gente faz quando nós vamos tentar desenvolver a cromatografia para determinada amostra. Nós começamos sempre pela sílica gel. Ela é uma superfície ligeiramente ácida, mas mais importante que o fato dela ser ácida é o fato dela ser polar, tá? Como vocês podem ver aqui. Então essa superfície, ela é uma superfície polar. A alumina é outro material que também pode ser utilizado quando você não consegue uma boa resolução na plaquinha de sílica gel. Essa alumina, então ela utiliza o alumínio ao invés da sílica, ela pode ser de uma superfície básica ou ácida. Tá? Ela também ela é mais para polar também, mas você pode trabalhar com diferentes basicidades e acidez para tentar modular essa separação e conseguir uma melhor resolução. Tá? Mais comum, muito mais comum, sílica gel. Normalmente a gente começa o desenvolvimento da cromatografia numa plaquinha com sílica gel. Então, dessa forma, como é uma superfície polar, nós temos interações por forças iônicas, interações de hidrogênio, interações de polo, forças de dispersão, nós temos todos esses tipos de interação. O mais comum, como é uma superfície polar com grupos hidroxila, é a interação por ligações de hidrogênio, tá? Mas todas essas interações elas podem estar presentes. O fato de uma substância ela ser mais polar, ela possuir mais grupos hidroxila, ela possuir mais polaridade, faz com que ela se retenha, ela se ligue mais à fase fixa, tá? Nós também encontramos sílica de fase reversa, onde ao invés de nós termos essa hidroxila, nós temos uma cadeia carbônica de 18 carbonos. É também muito comum de encontrarmos, utilizamos menos na cromatografia planar, mas é possível você comprar uma plaquinha de sílica que a gente chama de fase reversa. Então, essa fase reversa, ela vai ser apolar, ela tem uma cadeia carbônica grande, onde nós não temos uma diferença de eletronegatividade entre os átomos e, consequentemente, nós não temos uma polaridade. E, com isso, então, compostos mais apolares são mais retidos nesta fase, nessa sílica de fase reversa, enquanto compostos mais polares, eles são mais retidos nessa fase fixa com sílica de fase que a gente chama de normal. Né? Importante a gente considerar que esta fase móvel ela pode ser de um solvente específico ou misturas de solvente. Nessa mistura de solvente, nós podemos utilizar solventes comuns que nós temos no laboratório e a presença ou não, às vezes, de ácido. A presença, às vezes, de ácido vai facilitar, por exemplo, o deslocamento do equilíbrio entre as fases protonadas e não protonadas, fazendo então com que essa interação nós consigamos uma melhor resolução. Tá? Dentre os solventes, nós precisamos considerar, quando nós estivermos desenvolvendo a cromatografia, a polaridade desse solvente. Por quê? Porque como se você estiver utilizando como fase fixa a sílica, nós temos então uma fase fixa polar. Solventes mais polares vão fazer com que essas ligações, essas interações, elas se rompam mais facilmente. E você tem uma maior força de eluição desse solvente,
um maior carreamento desse solvente. Enquanto que, se você estiver utilizando solventes mais apolares, de polaridade relativa mais baixa, então veja essa tabelinha, ela é muito importante. Nós temos, então, polaridade relativa da água e do hexano, que seria 0 para 9. A água muito polar, o hexano muito apolar. Se você utilizar o hexano ele não vai ter essa, essa capacidade, essa força de eluição para fazer o desligamento dessas interações. Então, suas substâncias elas vão ficar mais retidas, tá? Enquanto que os outros solventes, muito comum utilizarmos hexano, tolueno, ele é meio tóxico, muito fedido também. Eteretílico a gente utiliza, não gosto muito, mas ok. Benzeno, muito tóxico, mas pode ser utilizado em casos específicos. Diclorometano, bom, solvente que todos são de certa toxicidade. O clorometano ele é bom para alguns procedimentos, no entanto é um solvente clorado, nós tentamos evitar a utilização de solventes clorados. Tetraído furano utilizamos muito pouco, acetato de etilho utilizamos bastante. Clorofórmio também utilizamos, mas também é um solvente clorado, a gente tenta utilizar o mínimo possível. Dioxano não utilizamos tanto assim, etanol utilizamos bastante. Piridina, a piridina tem um cheiro horrível também, mas nós podemos utilizá-la. Acetona é mais comum utilizarmos. Acetonitrila ela é mais utilizada principalmente para a segunda parte, que seria a cromatografia líquida de alta eficiência, que eu vou comentar com vocês. Dimetilformamida podemos utilizar, dimetilsulfóxido DMSO muito pouco, DMSO a gente utiliza mais para solubilização de substâncias, quando nós vamos fazer algum teste biológico, ele é um solvente que solubiliza muito fácil os componentes químicos, então é difícil a substância química que não é solúvel no DMSO, mas para cromatografia não utilizamos tanto. Metanol utilizamos bastante, e água em alguns procedimentos específicos, mas muito pouco. Se tiver água, uma quantidade muito pequena, porque a água acaba interagindo demais com a sílica e não é muito bom. Então, a água a gente não utiliza. É difícil o procedimento que vai ter água. Então, aí vocês têm uma geral dos solventes que nós utilizamos comumente em laboratório. E é o que eu falei, a combinação desses solventes, ou a utilização desses solventes puros, nós temos que levar em consideração a polaridade desses compostos. Então, se você tiver a mistura de duas substâncias e você não está conseguindo fazer a separação com o hexano, você deve, então, ir aumentando a polaridade para ver se você consegue, então, uma melhor resolução, uma melhor conseguir no desenvolvimento da cromatografia. Vejam, então, talvez uma das partes mais importantes dessa aula, que é você entender o que a gente chama de força de eluição do solvente, e também essas substâncias elas percorram distâncias diferentes e têm então fatores de retenção diferentes. Vejam então essas duas plaquinhas. Nós temos onde foi aplicado essa substância e até onde o solvente correu. Depois de eluído, então, nós temos aqui a presença de duas manchas nessa plaquinha e duas manchas nessa plaquinha. Então, plaquinha 1 e plaquinha 2. Nós conhecíamos as substâncias que foram aplicadas, tá? Eram dois flavonoides, né, que vocês conhecem muito bem, conhecem a via biosintética. Essa parte ela veio da via do shikmato, C6C3, essa parte veio da via do acetato, nós temos o padrão de oxidação típico da via do acetato, e esse outro padrão, ele também veio essa porção veio da via do shikmato, essa porção da via do acetato, e nós temos também uma porção que veio da via do mevalonato, que é a unidade isoprena. Então, é um flavonoide prenilado, tá? Só para fazer uma conexão com a outra aula e relembrar um pouquinho. O que a gente quer aqui, olha só, eu estou querendo saber, nesse
vamos supor, nesse exercício, qual que seria a, qual que seria dessas manchas essas substâncias, né? Então, eu vou chamar de substância 1 e substância 2. Qual seria, então, o, a mancha relativa à substância 1 e qual seria a mancha relativa à substância 2? Para você responder essa pergunta, você tem que analisar a característica química dessa molécula. Como eu falei, a sua plaquinha é uma plaquinha de sílica. Uma plaquinha de sílica, ela é de fase normal, ela é muito polar. Se ela é muito polar, constituintes mais polares vão ficar mais retidos nessa plaquinha. Então, se fosse perguntado para você qual que você seja o composto 1 e qual que você acredita que seja o composto 2, provavelmente você teria que analisar a estrutura e você indicaria o composto mais polar para a mancha que correu menos, para a mancha que interagiu mais. Então, essa mancha aqui, ela interagiu mais com a fase fixa. Provavelmente, o composto mais polar, ele ficou mais retido. No caso dessas duas moléculas, o composto mais polar é esse aqui, que possui mais hidroxilas, enquanto que o mais apolar, e provavelmente interagiu menos do que o outro composto, e com isso correu mais, é essa molécula aqui, então, que possui, apesar de possuir o mesmo número de grupos hidroxilas, nós temos uma porção carbônica maior, né? Essa porção carbônica é menos polar, e com isso, então, essa molécula teria corrido mais, ou seja, teria interagido menos com a fase fixa. Tá? Isso vale tanto para a plaquinha 1 como para a placa 2. Entendido, então, o conceito de polaridade e dessa interação com a fase fixa, vamos pensar agora no solvente. Nós temos dois tipos de solvente, ou duas misturas de solvente. Acetato de etila, 2 para 1 de metanol, e acetato de etila, 1 para 2 de metanol. Vejam então que pela tabelinha, o acetato de etila vai ter polaridade relativa 4,3, enquanto que o metanol 6,6. Né? Então 4,3 para 6,6. Em outras palavras, o metanol ele é um solvente mais polar do que o acetato de etila. O acetato de etila ele é mais apolar. Tá? Mais apolar. Polaridade é um conceito relativo, então eu estou querendo dizer que o acetato de etila ele é mais apolar do que o metanol. Tá? Vamos lá. Para analisarmos, então, qual foi o solvente que foi utilizado para cada uma dessas placas, nós precisamos analisar a presença de um solvente que possui uma maior força de eluição. Um solvente que possui uma maior força de eluição, ele vai ser constituído de um componente que vai interagir mais, que vai desligar mais as interações entre a sua molécula e a fase fixa. Como essas interações elas são muito polares, um solvente que possui um aspecto, uma característica mais polar, vai desligar mais facilmente esses constituintes da fase fixa. Ou seja, ele vai desligando mais essas interações, ele vai promover um maior arraste. Consequentemente, um solvente que possuir uma maior polaridade, ele vai então desligar mais fácil as interações e vai ter maior força de eluição, arrastando mais essas substâncias. Então, no caso dessa plaquinha aqui, provavelmente ela tem um solvente mais polar, com uma característica mais polar do que esse daqui, que é menos polar. Tá? Ou seja, dentre as misturas de solvente, a mistura que ela é mais apolar, ela tem menos característica de polaridade, é a A. Nós temos mais acetato de etila. Então, esse solvente aqui, ele possui uma menor força de eluição. Para esta placa com essa fase fixa, enquanto esse daqui possui uma maior força de eluição. Dessa forma, então,
Essa plaquinha aqui, ela é provavelmente, como ela arrastou, o solvente arrastou mais as substâncias para a porção superior, possui uma maior força de eluição, né? O que possui uma maior força de eluição é que tem um solvente com uma característica mais polar, ou seja, o que possui mais metanol. Enquanto esse aqui, ele não possui tanta força de diluição, o solvente, a mistura do solvente é provavelmente mais apolar e, consequentemente, não arrasta tantas essas substâncias, e com isso, então, é provavelmente o acetato de etila 2 com uma porção de metanol, ou seja, possui mais solvente nessa mistura. Essa mistura é constituída por mais o solvente apolar do que polar. Tá? Então, é muito importante que você entenda essa, essa diferença, essas diferenças de utilização de diferentes fases fixas, como que ocorrem essas interações e como você escolhe esse solvente. Tá? Se você não entendeu essa parte, volte e entenda muito bem, porque é muito importante que vocês tenham em mente essa relação. Essa plaquinha depois, ela pode ser analisada de diversas maneiras. Né? Se essa substância ela for uma substância que a olho nu nós conseguimos visualizar esses pontos, nós simplesmente analisamos a olho nu e está ótimo. No entanto, nem sempre essas substâncias elas vão ser visíveis a olho nu. O que nós podemos fazer é utilizar diferentes reveladores, tanto físicos como químicos. Um revelador físico, ele é, por exemplo, a luz ultravioleta. Então, nós podemos colocar essa plaquinha dentro de uma lâmpada, em contato com uma luz, pode ser dentro de uma câmara, como vocês estão vendo aqui. Nós inserimos a plaquinha aqui dentro, nós visualizamos a plaquinha aqui dentro por uma luz ultravioleta com diferentes comprimentos de onda. E aí, então, nós conseguimos visualizar esses pontos que nós não estávamos conseguindo a olho nu. Uma outra opção também é nós borrifarmos essa placa com uma substância química que vai reagir com a nossa amostra e, consequentemente, tornará esses pontos visíveis a olho nu. Então, são substâncias químicas que nós borrifamos e, com isso, torna visível a olho nu o que antes não era possível. Tá? Então, reveladores são muito importantes também para a cromatografia planar. A cromatografia em coluna nada mais é do que uma cromatografia em placa. No entanto, a sua fase fixa, ao invés de estar numa placa planar, ela vai estar contida dentro de um tubo. Né? O solvente ele percorre dentro da sua plaquinha nesta direção, ou seja, de baixo para cima, e você tem a separação. No caso de uma cromatografia em coluna, você vai aplicar a sua amostra no começo da coluna. E o solvente vai percorrer de cima para baixo. Ou seja, a separação que estava correndo desta maneira na plaquinha, então essa bolinha vermelha, verde e azul, na cromatografia em coluna vai ser o contrário. Então, aqui quem correu mais foi o azul, não foi? Aqui quem correu mais, também o azul. Então, o que está mais acima de uma plaquinha é o que sai primeiro em uma coluna. Importante quando a gente for no procedimento prático é que como que nós empacotamos essa coluna, ou seja, como que nós preenchemos ela com o material de sílica normalmente, que é o material de fase fixa que nós mais utilizamos. Essa coluna é um tubo de vidro, nós medimos a quantidade de sílica que nós queremos dentro desse tubo, nós colocamos o solvente em contato com essa sílica, num becker, misturamos, tiramos todas as bolhas possíveis e vertemos, então, dentro dessa coluna. Nós abaixamos, nós vamos ter uma porção que vai ter solvente, apenas solvente, e depois começa, então, a parte de fase fixa com solvente. Né? Nós abaixamos esse solvente até a superfície, na superfície de fase fixa, e nós aplicamos, então, a nossa amostra. Preenchemos com solvente e começamos a eluição. Essa aplicação ela tem que ser o mais reta possível. Nós não podemos deixar imperfeições ou bolhas de ar, porque isso pode causar uma menor eficiência na separação
e, consequentemente, a mistura ou perca, ou uma perda de substâncias ao longo da eluição, como vocês podem ver aqui nessa figura. Então, quando você aplica a sua amostra, o ideal é que ela esteja o mais reta possível e essa coluna de fase fixa ela esteja o mais uniforme possível. Nós também podemos aplicar pressão. Essa eluição ela pode ser feita à pressão atmosférica, ou também nós podemos, com uma bomba ou uma pera, aplicar pressão, então, para acelerar esse processo. Tá? Um outro tipo de fase fixa, muito comum, utilizado para cromatografia em coluna, é a Cefadex, que é um polímero de glicose que possui poros. Então, o tipo de separação na Cefadex, ele não é principalmente com o tipo de interação do tipo da sílica, que seria por pontes de hidrogênio, por interações polares. Na Cefadex, nós temos poros. Então, é um tipo de cromatografia que está mais relacionado à separação pelo tamanho das moléculas do que pelas interações polares. Tá? Então, vocês percebam que esse polímero ele vai ter poros. E a utilização de diferentes solventes vai modulando esses poros da Cefadex. Então, se você for trocando o solvente, essa Cefadex ela vai aumentando ou diminuindo esses poros. E, consequentemente, você faz uma separação por tamanho, diferente da sílica, que é uma separação por interações polares. Um outro tipo importante de cromatografia em coluna é a cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC. E nada mais é do que a cromatografia em coluna, que eu acabei de explicar para vocês, em um sistema automatizado. Então, vai empregar pequenas colunas recheadas de materiais especialmente preparados e uma fase móvel que é eluída em alta pressão. Ou seja, nós temos bombas bombeando esse solvente através de uma coluna. Um sistema de HPLC, ou CLI, ou cromatografia líquida de alta eficiência, ele é constituído, então, por um computador, esse sistema é todo controlado. Nós temos um módulo que é o controlador, que ele vai controlar o sistema, as bombas, todo o processo e passar todas as informações para o computador. Nós temos as bombas, que vai bombear os solventes pela coluna. E nós temos algum tipo de detector. Tá? Podemos ter também essa coluna dentro de um forno de temperatura controlada. Nós podemos ter também os injetores automáticos, que faz todo esse processo de injeção de amostra automaticamente. Essa injeção da amostra pode ser também manual, onde nós introduzimos com uma seringa e nós preenchemos o amostrador e essa substância é então eluída por esta coluna de modo automatizado. Como que funcionaria, então, um sistema de cromatografia líquida? Nós temos solventes, que são bombeados por bombas por uma coluna. Nós temos um injetor de amostra, que nós vamos introduzir nossa amostra, e essa amostra, então, vai percorrer essa coluna, interagindo diferentemente com o solvente, com a fase da coluna. Nós temos a separação. Essa separação, essas substâncias passam por um detector, detecta a presença. Nós temos, então, um cromatograma com o resultado dessa separação. Isso aqui era para ser uma animação que não está funcionando. Está funcionando. Então, só para voltar aqui, essa substância, então, ela foi introduzida no cromatógrafo líquido de alta eficiência. Ela vai, então, começar a percorrer a coluna. Nessa coluna, nós temos a separação, e conforme essas substâncias vão passando pelo detector, vai fornecendo sinais, chamamos de cromatomia. Seria um procedimento ou uma corrida em HPLC ou CLI. Tá? A diferença, então, é que nós coletamos as substâncias em frasquinhos, né, de misturas.
Vejam que o cromatograma de uma coluna em clássica, ele seria todo quadriculado, onde cada quadradinho desse seria um beckerzinho, um frasquinho, que nós estamos coletando a nossa amostra. Enquanto que no HPLC, essa separação é muito mais eficiente, e nós temos, então, aquele cromatograma com linhas curvas e com uma separação muito mais eficiente. Bom, o tipo de amostra, ele deve ser levado em consideração conforme o tipo de coluna que você escolher para o HPLC. Para o HPLC, é muito mais comum utilizarmos coluna de fase reversa, ou seja, colunas apolares, que possuem uma cadeia carbônica grande. Tá? Essa coluna normalmente é protegida por uma pré-coluna, ou seja, é um dispositivo que nós introduzimos antes dessa coluna, que contém o mesmo material dessa coluna, que vai proteger da precipitação de alguma substância. Essa corrida cromatográfica ela pode ser feita do modo analítico ou preparativo. No modo analítico, você apenas quer ver um perfil químico dessa substância e você não recupera aqueles picos que estão passando pelo cromatógrafo. Enquanto que na coluna preparativa, você injeta uma quantidade maior de amostra, a coluna é muito maior, o fluxo de solvente é muito maior e você tem intenção de coletar aqueles picos conforme eles forem passando pelo detector. Então, normalmente nesse procedimento preparativo, nós temos essa separação ocorrendo e a pessoa está lá coletando com um tubinho os picos que estão saindo. Essa coleta também pode ser feita de automático, então existe também módulos automáticos que fazem essa coleta, onde a pessoa não precisaria ficar ali coletando os picos de maneira automática. Então nós temos analítico, onde nós não coletamos as amostras, nós simplesmente fazemos uma corrida para saber o perfil químico, e a preparativa, onde nós efetivamente coletamos as substâncias que estão sendo separadas. Não utilizamos solventes com pH extremos, é muito comum solvente utilizarmos água com mistura com metanol e acetonitrila. Metanol e acetonitrila são os dois solventes mais utilizados em cromatografia líquida de alta eficiência. Não é muito bem pela característica química deles. Nós utilizamos esses dois solventes mais pelas características de viscosidade, tá? A viscosidade é muito importante, porque como é um sistema que está funcionando a alta pressão, se nós utilizarmos um solvente muito viscoso, as bombas não vão aguentar bombear, tá? Então existe um limite de pressão e utilizamos normalmente acetonitrila e metanol, que são solventes menos viscosos, tá? Então nós temos que utilizar solventes compatíveis com essa coluna e também com a bomba, porque a bomba tem selos, e esses selos eles podem ser danificados dependendo do solvente que você está utilizando. Essa coluna deve ser armazenada com as extremidades vendadas, não deve ser variado bruscamente a pressão do sistema. É importante que o solvente ele seja filtrado. Nós normalmente utilizamos solventes com alta pureza para não entupir esse sistema e desgaseificar o solvente, seja ele de maneira manual, seja um módulo que nós compramos separados, que esse solvente ele é desgaseificado antes de ser bombeado para a coluna. Né? Então as vantagens é o menor tempo de análise, uma menor degradação, uma alta resolução, nós podemos ter resultados quantitativos, ou seja, nós podemos utilizar o HPLC para quantificar substâncias, tem uma ótima sensibilidade, possibilidade de automatização, você pode colocar ali para rodar 500 amostras, colocar solvente em quantidade adequada, você faz a lista de tarefas do HPLC, vai embora, ele fica funcionando ali a noite inteira ou então por dias, desde que tenha solvente e o sistema esteja funcionando adequadamente, o software não trave, está tudo perfeito. A desvantagem é que é um alto custo de instrumentação. É um equipamento aí que custa na faixa de 200, 300, 500 mil reais. Né? Então não é um equipamento muito barato, ele tem um alto custo de operação, os solventes são mais caros, você deve filtrar a amostra, é tudo mais caro, a manutenção do equipamento é cara, e você precisa de experiência para operar um equipamento desse. Muito comum em indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica vai ter vários HPLCs. Então, vejam vocês, quem está interessado em ir para a área de indústria farmacêutica, essa é de umas aulas mais importantes para vocês, tudo bem? Então, como eu falei, a cromatografia em coluna, quando nós utilizamos o HPLC, o sistema automatizado,
nós temos a utilização de sílica de fase reversa, ou seja, sílica com uma cadeia longa, né, de carbono. Ela é uma sílica, então, que nós chamamos de apolar. Nesse ponto, é importante nós diferenciarmos que se nós tivermos nesse sistema de eluição, por exemplo, nós podemos utilizar uma eluição do tipo isocrática, onde nós, durante todo o ou seja, veja esse método, ele começa com, no começo da corrida, nós temos 50% da concentração de B, concentração de B, normalmente solvente A é água e B é um solvente orgânico, metanol, acetonitrila, que são os mais comuns. Até o minuto 5, nós mantemos 50% da proporção do solvente A com o solvente B. Ou seja, essa parte é uma parte do método isocrático, ou seja, nós mantemos a proporção de solventes. Enquanto que aqui, nós vamos do minuto 5 ao minuto 14 aumentar gradativamente a proporção de 50% para 100%. Então, veja aqui no gráfico como que nós veríamos. Nós temos do começo da corrida até o minuto 5 uma eluição isocrática, onde nós mantemos a proporção de solvente, e do minuto 5 ao minuto 14, nós fazemos uma rampa, nós aumentamos gradativamente até 100% do solvente B, que nesse caso aqui foi o metanol. Né? É 100% do solvente orgânico. Vejam que o 100% do solvente orgânico, aqui, ele indica que você vai aumentando a força de eluição com relação a outro solvente que é mais polar. Então, o solvente orgânico, numa coluna de fase reversa, ele vai desligar mais as substâncias conforme ele for aumentando de proporção. O solvente orgânico, ele vai interagir nesse sistema com as substâncias que estiverem presas, né? E vai aos poucos desligando. Quem fica mais retido numa coluna de fase reversa é agora a substância apolar, né? As substâncias apolares, elas vão interagir mais com uma coluna de fase reversa. Então, os constituintes que saem primeiro numa corrida são os constituintes polares e não os apolares, diferentemente de uma coluna de fase normal. Então, é importante vocês manterem isso em mente. Uma molécula que ela possui uma cadeia carbônica maior, ela interage mais com a coluna e ela sai no cromatograma com um tempo muito maior. Se vocês virem aqui nesse cromatograma, a substância de tempo de retenção 10,7 e 11,7, quem que é mais apolar? Vejam só. A substância mais apolar, ela interagiu mais com a fase da coluna. Se ela interagiu mais com a fase da coluna, ela saiu depois. Né? Então, nesse caso, essa seria uma substância mais apolar do que essa. Essa seria mais polar. Então, as que saem primeiro, e essas aqui seriam muito mais polares. Né? Então, uma substância mais apolar interage mais na coluna de fase reversa e sai com tempos de retenção maiores. Tudo bem? Importante vocês saberem desse tipo de eluição. Importante vocês correlacionarem o tipo de coluna com as características químicas, né, que existe nessas substâncias. E sempre mantenha em mente o tipo de fase fixa que você está utilizando, a força de diluição do solvente e a saída dessa substância, se é uma substância mais polar ou apolar, tá? Então veja que numa corrida com uma fase reversa, então com uma coluna do tipo C18, com essa longa cadeia carbônica, numa fase estacionária apolar, né, e uma fase móvel polar, com misturas de metanol e água, nós temos que, conforme você aumenta a proporção do metanol, então 50%, 60%, 40% de metanol água, 75% de metanol, 25% de água, você está aumentando a força de eluição. Porque como é uma cadeia carbônica grande, uma cadeia orgânica grande, a presença de uma maior quantidade de solvente orgânico
vai fazer com que esse solvente orgânico desligue mais as substâncias. Desligando mais as substâncias, desligando essas interações, ele vai promovendo, então, um arraste maior dessas substâncias. Então, vejam um perfil químico 50-50, 60-40, então o solvente metanol, uma maior proporção dele, o solvente orgânico desligou mais rapidamente as substâncias, esse cromatograma ele ficou mais compacto, as substâncias saíram mais rápido da coluna. Se você aumentar bastante a quantidade de metanol, as substâncias vão saindo muito mais rápido dessa coluna e o cromatograma fica, então, espremidinho, os picos saem muito mais rápido. Tá? Então, vejam essa correlação. Se você, nesse cromatograma aqui, você deseja separar melhor esses dois picos, eles não estão muito bem separados, né? Mas se você deseja separar melhor eles, qual que seria uma alternativa? Eles estão saindo com tempo de retenção em torno de 10 a 11. Uma alternativa seria você aumentar essa rampa, né? Suavizar essa rampa. Então, ao invés de 5 a 14 minutos, você poderia colocar de 5 a 20 minutos, 5 a 25 minutos, para fazer esse aumento de proporção do solvente orgânico. E com isso, o que você faria? Você diminuiria a força de diluição do solvente e, consequentemente, você promoveria uma melhor separação desses picos. O detector, falando apenas rapidamente para a gente encerrar, o detector que nós utilizamos normalmente no sistema de HPLC, ele é do tipo ultravioleta visível. Tá? Então, existe uma região de comprimento de onda que essa luz é incidida e essa região é do ultravioleta e visível. O que esse detector, o que essa luz faz com a sua substância? Essa luz, ela promove uma excitação dos elétrons entre orbitais moleculares. Ou seja, os elétrons não ligantes ou de ligações π, eles são promovidos para outros orbitais e consequentemente, consequentemente absorvendo essa energia. E essa absorção de energia é percebida pelo detector. Tá? Então, os modos mais comuns de excitação é de elétrons não ligantes, como, por exemplo, o oxigênio ele possui pares de elétrons não ligantes, quando ele está fazendo as suas ligações. O nitrogênio faz normalmente 3 ligações e possui um par de elétrons não ligantes. Então, esses pares de elétrons eles podem fazer essa mudança de orbital e, consequentemente, absorver a energia do ultravioleta e do visível, na região de 190 a 800 nanômetros. Uma outra possibilidade são elétrons π, ou seja, duplas ligações também conseguem fazer essa absorção. Menos comuns são ligações sigma. Ligações sigma praticamente a gente não considera muito, tá? Ou seja, essa região da molécula que absorve energia é chamada de cromóforo. De uma maneira prática, quais seriam, então, os cromóforos mais comuns que nós temos? Ligações conjugadas, ou seja, ligações duplas, simples, duplas, são ligações conjugadas, tá? E a presença, por exemplo, de carbonilas ou nitrogênios conjugados com esses sistemas. Esses são bons cromóforos, tá? São bons cromóforos utilizados para detecção. Porque se você tiver simplesmente um ácido graxo, apenas os pares de elétrons não ligantes do oxigênio, essa absorção vai ocorrer numa região muito baixa, perto do solvente, e aí a gente normalmente não consegue detectar. Então, ácido graxo, por exemplo, não é um bom cromóforo, não tem duplas ligações conjugadas, anéis aromáticos, presença de diversos grupos, diversas hidroxilas, mais comum. Flavonoide é uma substância que tem um bom cromóforo, ou seja, ele tem duplas conjugadas, hidroxilas conjugadas, então tudo isso facilita a absorção dessa luz e, consequentemente, o aparecimento no detector do HPLC. Um outro detalhe é que o detector do HPLC, ele não, diferentemente do espectrofotômetro, que eu mostrei no começo da aula, onde você seleciona um comprimento de onda específico, o detector mais comum nos cromatógrafos é um detector que faz uma varredura instantânea em todos os comprimentos de onda, que a gente chama de detector de arranjo diudo. Esse detector, ele faz uma varredura em cada instante, em cada segundo ou milissegundo, todos esses comprimentos de onda. E com isso,
Como que funciona, qual que é a diferença entre um cromatograma e um espectro de ultravioleta? O que nós selecionamos no HPLC e que nós obtemos de resultado é a absorção em um determinado comprimento de onda pelo tempo de corrida, né? Então, isso daqui nós chamamos de cromatograma. Um cromatograma é a absorção em um determinado comprimento de onda pelo tempo. Você pode ter cromatogramas em 250 nanômetros, em 251, 252, em 800, em 270. Isso, você pode obter o cromatograma daquela corrida em todos os comprimentos, porque foi varrido instantaneamente todos os comprimentos de onda. Tá? Então você pode, a partir de uma única corrida, obter cromatogramas em diversos comprimentos de onda. Ah, professor, mas espera aí. Se eu posso ter em diversos comprimentos de onda, qual que é o comprimento melhor de onda que eu posso mostrar no meu cromatograma? Depende da absorção das suas substâncias. Em 270 nanômetros, pode ser que você tenha absorção por determinados tipos de substâncias e um perfil químico. Pode ser que se você troca esse comprimento de onda para 320, algum pico desapareça, porque ele não tem o máximo de absorção naquele comprimento de onda. Então, o cromatograma ele pode alterar de acordo com o comprimento de onda que você selecionar. Isso é de acordo com o espectro de ultravioleta, ou seja, o que é um espectro de ultravioleta? É a absorção por comprimento de onda. Então vejam que esse espectro de ultravioleta, que por exemplo foi retirado nesse instante eu consigo ver um espectro de ultravioleta. O espectro de ultravioleta desse pico, ele tem este perfil com o máximo de absorção aqui em torno de 290 nanômetros. Então vejam que a absorção dessa substância, desse pico aqui, ela é máxima em 290 nanômetros. Ou seja, esse pico, se eu selecionar um cromatograma em 290, esse pico ele vai estar o máximo de intensidade que ele pode adquirir dentre todas as possibilidades de comprimentos de onda. Tá? Então, resumindo, o que é um cromatograma? É uma corrida onde você tem a absorção por tempo em um determinado comprimento de onda. Por exemplo, esse cromatograma ele está sendo apresentado em 290 nanômetros, por exemplo. Tá? Você pode ter um cromatograma com 300, com 310. Essas intensidades elas vão mudando porque as substâncias têm diferentes absorções. O que é um espectro de ultravioleta? É em um determinado tempo você olhar a absorção pelos comprimentos de onda. A absorção pelos comprimentos de onda, você tem um espectro de ultravioleta. Com isso, então, a gente pode diferenciar diferentes classes químicas, porque a gente sabe que essas conjugações e a presença desses grupos vão fornecendo diferentes espectros de ultravioleta e, consequentemente, auxiliar a gente na identificação de substâncias. Era isso, então, dessa parte inicial de cromatografia. É uma aula que eu considero muito importante para vocês, principalmente para quem for na parte de indústria. É muito comum eu acredito que vocês terão outras aulas, mas a informação